A Bahia não é apenas um lugar. É um encontro onde o tempo e a cultura caminham lado a lado. Nas ruas, nos mercados e no balanço do mar. O passado insiste em permanecer vivo, mas para além do que os olhos alcançam hoje, existe uma Bahia desenhada, pintada e sonhada ao longo de séculos. O livro Iconografia Baiana, da editora Capivara, é o portal para esse mundo. Aqui, o historiador Pedro Correia do Lago reuniu o maior acervo privado do país, a coleção Flávio Franklin Abubaque. São mapas, gravuras e cores que revelam como somos observados e imaginados entre os séculos 17 e 19. Cada página é um fragmento de memória, e ao abri-las, somos convidados a redescobrir nossa própria história. Houve um tempo em que Salvador era o centro gravitacional do Brasil. Primeira capital, porto de chegadas e partidas, onde mercadorias e ideias de todo o mundo se cruzavam. Foi sob esse sol que viajantes europeus, naturalistas, artistas e cronistas tentaram capturar a alma baiana. Através de seus traços, vemos a evolução da Bahia de Todos os Santos e o crescimento das igrejas coloniais. Mas atenção! As imagens trazem consigo um olhar do outro, um olhar estrangeiro, muitas vezes deslumbrado pelo exótico. Hoje, revisitar esses registros não é apenas contemplar o belo, é analisar criticamente como as narrativas sobre o nosso povo foram construídas. Aproxime o olhar. Note os detalhes. Nessas páginas, o cotidiano ganha uma textura. O esforço dos trabalhadores, o movimento dos vendedores ambulantes, o balé das embarcações no porto. Não são apenas documentos, são obras de arte, onde cada artista imprimiu sua própria sensibilidade. Entre o registro real e a interpretação artística, nasce uma identidade visual única. A iconografia é isso, a memória que sobrevive ao tempo através dos traços. Mas a história não deve ficar guardada em instantes luxuosas. Inspirada por este acervo, ações educativas levaram as imagens para o debate público. O objetivo? Provocar o olhar. Nas oficinas, as perguntas ecoavam. Quem são essas pessoas retratadas? Quais histórias esses rostos escondem? Ao cruzar a história com as artes visuais e a literatura, o projeto transformou o acervo em ferramenta de reflexão. Os participantes não apenas olharam para o passado, eles projetaram a Bahia contemporânea, percebendo o que mudou e, principalmente, o que resiste. Olá, meu nome é Simara Matos, sou atriz, professora e estive com a oficina A Bahia em Cena no IHGB, recebendo 3 grupos de CRAs do Engenho de Dentro, da Penha, Maré e do Rio Comprido, fazendo com que as crianças olhassem para o livro Iconografia Baiana e dali, a partir daquelas imagens, né, que são imagens paradas, elas percebessem através da imaginação do teatro o que poderia estar acontecendo naquela cena. E foi muito divertido porque a imaginação fluiu, levamos materiais cênicos e eles criaram aquelas imagens. Foi um dia incrível de transformação, de conhecimento da história do nosso Brasil, do movimento, da arte, da criação, através do livro, da cultura, do teatro. Então, olha só, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou passar para vocês algumas figuras.
eu sou Mariana Maia, estamos aqui no CIEP Mário de Andrade. Acabei de fazer uma oficina de aquarela sobre o livro Iconografia Baiana. Foi uma experiência linda, incrível, porque o livro conta, né, com essas imagens lindas de aquarela, de pintura a óleo, e eu pude compartilhar um pouco sobre essa linguagem com os alunos e discutir um pouco sobre esse livro tão interessante que conta tanto da história do nosso país. Eu acho que foi assim um momento em que eles puderam perceber essa história, não só através do nosso discurso, da nossa palavra, mas também através da arte, através da imagem. E puderam ali viajar naquelas imagens e pensar sobre o sentido de ser brasileiro, de se conectar com a Bahia. Foi um momento de arte, de aquarela, de beleza. Olá, sou a professora Maristela, do CIEP Mário de Andrade, e a experiência da oficina hoje foi assim, muito proveitosa. Nossos alunos, eles têm necessidade, né, de uma experimentação, de uma aula mais voltada ali para a arte, para o fazer. Quando ele utiliza uma aquarela, na verdade, ele está ativando uma parte do cérebro dele que vai facilitar na hora de desenvolver uma redação, de uma escrita. Então, assim, todas essas experiências são muito bem-vindas aqui para a nossa escola. Mariana, que apresentam a Bahia no século XVII e XIX. E aí, isso aqui fala muito sobre a nossa história, a história do Brasil. Porque quando a gente olha, nessa cena especificamente aqui, não sei se vocês estão tendo a oportunidade de ver, a gente vê a abolição de escravizados, né? Então, assim, conta muito como essa história, né? E vou ir colocando água. Não pega o copo de água e vira, porque senão vai virar só água, tá? Você vai pegando aos poucos assim, ó. Molhei o pincel na água, coloquei na tinta até ficar na textura que eu quero. Cuidado com o orelha aqui, ó. Chegar assim, coisa lá. Você concentra, tá? E depois você vem com o lápis só fazendo uma toca. Tá vendo que a outra transparência? Pode ir. Senão a outra folha. Pode ir. Se essa jogação, pode ir. Pode ir. O objetivo é... Boa tarde, meu nome é Lema Jensen, eu sou historiadora, atuo em museus e também dou algumas oficinas. Hoje eu dei aqui no Colégio André Marroá uma oficina chamada Olhar de Época, para entender como é que essas imagens a partir do livro da iconografia baiana foram representadas, vistas, entendidas e apresentadas durante esses 2 séculos e que isso provocou na gente até hoje. Então, hoje foi um debate com os alunos sobre como as imagens são construídas. Trouxe para vocês várias imagens e eu proponho para vocês, quem quiser vir aqui, recortar essas imagens e colar elas de uma forma diferente, para a gente criar a nossa própria imagem. Eu vou mostrar para vocês verem o que é. Vocês já viram? Oi, eu sou Alexandre Damascena, estou aqui no CIEP Mário de Andrade, onde acabei de dar
uma oficina a partir do livro Iconografia Baiana, deu uma oficina, A História Nasce de uma Imagem, aqui para os alunos, onde a gente pôde pensar, né, na imagem que constrói uma história. Então a gente viu as imagens que estavam no livro Iconografia Baiana, e os alunos, a partir disso, escreveram a história, a imagem do seu território a partir da visão deles. Então foi muito legal, os alunos foram bastante participativos, surgiram coisas muito interessantes. Tudo bom, pessoal? Professor William Azevedo, professor de Física aqui do CIEP 392, Mário de Andrade. Os alunos acabaram de participar aqui da oficina Iconografia Baiana, e a participação deles no início, eles ficam meio relutantes de participar, ficam meio travados, mas a partir do momento que eles entenderam como funciona, e assim, pelo que a gente percebeu, eles gostaram e participaram bastante. Eu sou o Levi, do Portugal de Santana. Eu estudo no CEP, Mário de Andrade, 392. A oficina é A História Nasce de uma Imagem. Pra mim, mexeu muito comigo, porque eu não sou da Bahia, mas eu gosto de aprender mais cultura de outros países, ainda mais antigo, coisa que aconteceu no passado. Eu gostei muito, eu queria que vocês prestassem mais atenção, que estão vindo a primeira vez, que é bom. Obrigada. De nada. E aí, pra gente começar o nosso primeiro exercício, eu vou distribuir umas imagens que estão aqui, né, nesse livro. Eu gostaria que vocês olhassem e tentar entender que leitura que vocês fazem, que interpretação vocês fazem. O que vocês estão vendo nessa imagem? O que vocês estão vendo nesse recorte? Agora, eles falaram ali, já comentaram alguma coisa comigo, agora quero que eles partilhem com vocês o que eles viram nessa imagem. Vamos lá, fala aí. Primeiramente, bom dia a todo mundo aí. Bom dia! Bom dia! A gente observou nessa imagem que eles estão num bairro bem precário, que até os cachorros de rua bem seco. E a gente viu que essa mulher negra aqui, ó, provavelmente é uma escrava, e ela tá buscando comida porque parece um armazém. E é só isso aí só. Essa imagem que é? Bom, eu cheguei em duas classes sociais diferentes, um marido de vendedores, né, provavelmente vendendo produtos para aquela moça que tem essa imagem. Vendo aí? Obrigado, Ó, e aí, Daniel, o que vocês enxergaram aqui nessa imagem? Eu enxerguei, tem o pessoal aí folheando, né? Tem uma casa ali atrás. Isso, mas o que tem nessa imagem? Tem dois corpos, cachorros lá. A gente percebe também floresta, né? Quer dizer, é uma região ainda a ser explorada, né? Mulheres trabalhando numa feira. Mulheres trabalhando numa feira. E quem são essas mulheres? Então, escravizadas, né? A gente percebe aqui pela cor, né? Que estão aí trabalhando e tal. Meu grupo, percebendo que são duas crianças brancas, curtindo a vida de boa, assim, né? Vivendo de boa. O pessoal olhando lá no fundo, ali, trabalhando ali, ó. É isso aí, assim, né? Olha que interessante essa informação que já mostra que como protagonista, a princípio, nesse recorte, as pessoas brancas e as pessoas negras lá atrás. Isso já fala muito do início da colonização no Brasil, né? Muito importante essa informação que você está falando, que a gente, como isso se reflete no Brasil de hoje, aquilo que nós plantamos no passado. E aí? Uma imagem forte. O que você enxergou aí, Luiz? O que vocês discutiram? Aí vai um funeral. Nem confio aqui, até o homem morto. Não, mas tá certo, é isso mesmo. Né? Aqui é um registro, né, de um funeral. Bacana, Luiz. Então vocês enxergaram. Tá vendo aqui, ó? Tá legal porque a gente tem uma ideia de mais ou menos de como era naquela época. Essa aqui é a igreja? Não, eu era pra ser o parque que brincava quando era pequeno. Só que ficou essa bagunça aqui. A praça onde a gente sempre voa, Praça do Lacraia. Lá na Nova Septiva. É. É o quê?
Guanabara. Gastão Rangel, Afageu. Aqui é a casa da minha irmã, quando é domingo, quando todo mundo vai almoçar lá. Ah, que legal. Foi pro cinema ver esse lixo desse filme. Você sangra? Tanta coisa boa pra trazer. Você lembra da onde? Itaguaí. Itaguaí. É a mais próxima da técnica. Tu já teve no hospital positivo? Várias vezes pra me ficar costurado. Aqui nessa minha imagem, eu desenhei a escola, a rampa, a sala, aqui embaixo tem o refeitório, aí depois tem a net descartável, tem a escola dentro, tem o sinal, tem o mercado ideal, tem estacionamento de carro, tem a peixaria, tem onde eu moro e tem aquela de almoço. Gente, uma salva de palmas pra ele, né? Cara, ele fez um mapa. Ah, ele ganhou um campo, o iPhone tá legal. Aí, ó, ele disse que isso aqui é um campo ou uma quadra? É um campo. É um campo. Mas onde fica esse campo? Os carros assim. Repetindo. E aqui o celular. E hoje, basicamente, a gente pode dizer que a nossa vida está toda no celular, né? Então faz total sentido. Primeiramente, bom dia. Esse aqui é um desenho do General Olímpio lá de Santa Cruz. Não ficou muito bom, é a rua do McDonald's. E eu fiz uma publicidade que às vezes ele passa lá. E tu gosta de ir no McDonald's? Muito! Isso aqui é aqui, né, tá ligado? Que é o ponto aqui perto. Isso aqui é a escola, isso aqui é o 892. Que ele desenhava a si mesmo, ele desenhava aqueles animais, ele tinha a possibilidade de observar que aqueles animais eram muito maiores que eles. Ele tinha a possibilidade de pensar e refletir sobre a sua realidade. A iconografia da Bahia é um processo contínuo. Ela não parou no século XIX. Ela renasce hoje no clique de um fotógrafo no Pelourinho, no movimento dos blocos afro e na fé de quem amarra uma fita num Bonfim. Se compararmos as gravuras antigas com a força do presente, vemos uma linha clara. A presença marcante da cultura afro-brasileira é o que continua definindo quem somos. Somos uma Bahia que se transforma, mas que jamais esquece a sua raiz. Ao desembarcarem aqui, esses artistas encontraram um mundo que desafiava suas paletas de cores. Curiosos, eles documentaram festas e costumes, mas o fizeram sobre a lente do colonizador. Por isso, nosso papel hoje, como pesquisadores e cidadãos, é ler as entrelinhas, é entender o que essas imagens dizem e também o que elas silenciam sobre o nosso território. O livro Iconografia Baiana nos entrega as peças de um quebra-cabeça histórico. Através dele, entendemos que a arte é uma ponte poderosa. Ela liga tempos diferentes e permite que cada geração escreva sua própria narrativa. Porque a Bahia, em sua essência, é feita de memórias e diversidade. E enquanto houver alguém para observar, interpretar e criar, nossas imagens continuarão contando histórias que atravessam o tempo e que pertencem a todos nós.